Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje eu vou pagar a minha dívida. Eu sempre falei que eu tinha que fazer um programa sobre o nosso grande amigo Bob Lazar. Não é mesmo, senhor Philip Kling? É isso aí, tamo junto. Quer dizer, eu não sou o Bob Lazar, mas eu tô junto também. A história do Bob Lazar, ela é impressionante e o tempo foi o melhor para a história dele porque provou muita coisa que ele falou. Mas isso é um papo para daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Área 51, modelo esportivo, 7 além, EB 1, engenharia reversa. Acredite se quiser. Senhor Philip Kling, Bob Lazar, quem é essa pessoa? Figura polêmica, hein? Polêmica e querida no meio da ufologia. Quem é ele? Então, cara, o Bob, né, vamos chamar aquela intimidade, né, cara? Total. Bom, o Bob é um cara que nasceu em 1959, me corrija aí se eu estiver falando besteira. Ele é supostamente um físico, né? Ele é um físico autoproclamado, porque ele diz que ele estudou no MIT, né, cara, na Caltech, e que ele se mudou lá para a região de Nevada, né, no Novo México, e onde ele já teve vários negócios, inclusive um bordel, né, cara? E lojas de eletrônico, ele tem uma loja de fogos de artifício ou elementos de física, né, coisas assim, né? Bom, então esse cara, ele é um cara que morou naquela região ali, né, naquela região onde tem os cassinos, né, de Las Vegas, ali perto na região de Las Vegas e tal, uma região muito árida nos Estados Unidos, muito seco, né, onde o pessoal tem criação de gado e tal, onde desde muitos anos atrás o governo dos Estados Unidos construiu aquela área de testes que todo mundo já conhece, chamada Área 51. Se você não sabe o que é a Área 51, você tá no podcast errado, tem que fazer um treinamento de outros podcasts. E a Área 51, todo mundo meio que ficou conhecida porque ela tá na boca do povo, né? Um negócio, é uma área que pop. Tem filme da cultura pop. Ele tá em todo, tem filme sobre isso, documentário. Mas aqui, a Área 51, gente, basicamente é um local secreto do governo dos Estados Unidos, localizado ali em Groom Lake, Nevada, perto de Las Vegas, e que supostamente abrigaria destroços de naves alienígenas recuperadas pelo governo. E lá eles faziam engenharia reversa. É isso. É um lugar onde é que os caras sempre desenvolveram aeronaves e tecnologia militar, né? Tipo, aquele caça, né? Stealth, o avião invisível. Isso, o Blackbird, o U-2, né? Que são aeronaves de investigação, né? Que voavam muito rápido, muito alto e tal. Então eles foram todos desenvolvidos nessa região. É uma região que ela é protegida por uma cadeia de montanhas e é um lago seco, no meio do deserto. Não tem porra nenhuma pra fazer lá, além de ir lá ver a entrada da base, entendeu? E ainda assim, quando você chega lá, vem os caras numas caminhonetes brancas de te botar o terror. Ô Kling, mas olha só. Você tá falando de uma forma aí como se ali sempre fosse de conhecimento público, e não era. Ninguém sabia que ele existia até 2008. Negaram que existisse, justamente. Sim. E aí quando eles começaram a ter que entubar que existia, quando começou o negócio dos satélites, né, os satélites de alcance público. E aí aparecia lá, não tinha muito jeito, né. Tava lá a base lá enorme, aquelas pistas de pouso gigantescas, que é uma área que é proibido o voo, né? Só os aviões de uma companhia chamada Janet, que decolam de Las Vegas, todo dia levando a galera que mora em Vegas pra trabalhar lá. Porque a parada é longe de tudo, é no meio do nada do deserto mesmo. Então não pode ir lá. Então uma placa lá que se você entrar lá, eles vão meter tiro em você. Entendeu? Exatamente. E só lembrando também que essas pistas que existem lá hoje, elas são recentes, que antigamente essas pistas eram camufladas. Elas não eram tão visíveis igual são hoje, porque hoje é de domínio público a localização dela, que ela existe. Mas antigamente não, mas nós vamos chegar lá. Não, e é curioso, né, cara? Assim, tem outras bases assim nos Estados Unidos. O pessoal fica muito no negócio da
É que a cultura pop, né, tornou a Área 51 como um elemento, assim, místico quase. Sim. Mas existem outras. Eu mesmo fui parar numa, cara, uma vez. Sabia dessa? Você me contou lá no episódio do Juca. Tava viajando com meus pais e quando a gente viu, a gente tava numa cidade quando não tinha ninguém, cara. E com umas placas, que eram placas assim, com usar máscara de gás, não sei o que, na porta das casas. E no fundo das casas tinha aquelas antenas, tipo... sabe a antena que tem em navio, que é coberta com domo? Sim. Várias casas com antenas aquelas cobertas com domo no fundo e tal. E eu comecei a achar estranho, porque tinha um Jeep seguindo a gente pra onde a gente fosse, na cidade que não tinha ninguém, mano. Peraí, você não contou, não. Eu achei que você tava falando daquela base que você entrou pra filmar alguma coisa lá da história do Juca em Niterói. Não. Isso foi nos Estados Unidos, cara. O que aconteceu? Olha. Eu fui com meus pais para os Estados Unidos e era antes do negócio do GPS, entendeu? Então a gente alugou um carro lá e a gente pegava um mapa, a Hertz dava um mapa, e a gente ia seguindo o mapa, cara, de papel, entendeu? Dentro do carro. E numa dessa, meu pai pegou uma entrada errada e a gente foi andando e eu olhava no mapa e ele falava, pô, Felipe, onde é que a gente tá? Eu olhava no mapa, a gente tava numa estrada normal, assim, mas pelo mapa a gente tava no meio da floresta. E era uma floresta densa, não era pra ter nada, entendeu? E o carro começou a fazer um barulho, tipo, sabe aquele do River Raid? Esse carro que a gente alugou lá, ele fazia um barulho quando tava acabando a gasolina, que lembrava o barulho do River Raid, que ficava Sim. E ficando tarde, cara, e foi dando um cagaço. Falei, pai, eu acho que vai acabar a gasolina. E não achava nenhum posto, cara, porque nas vicinais lá você não encontra praticamente. E, cara, foi dando um desespero e a gente andando cada vez mais pra dentro dessa mata e não achava nada, não achava lugar nenhum. E a gente tinha uma bússola, cara, olha só, cara, como é que era primitiva a parada. Tinha uma bússola e tinha um mapa. Isso foi que ano, Clint? E a luz interna do carro, cara, 90 e alguma coisa, cara. Eu acho que já tinha o carro com GPS, mas acho que meu pai fez uma economia ali, entendeu? Entendi. Não sabia usar o Neverlost lá, da Hertz. E aí a gente pegou um carro que não tinha, ou não tinha carro para todos os carros, era um negócio assim. Então, fato que a gente não tinha. E o mapa mostrava uma mata fechada. E de repente, a gente saiu dentro de uma cidade, assim, uma cidade pequena, né? Sabe aquelas cidadezinhas que parecem dos filmes do... Massacre da Serra Elétrica. Cidadezinha do filme... desse filme tipo It, né? E era uma cidadezinha arrumadinha, sabe? Não tinha lixo, não tinha nada ali. Mas não tinha também... Tinha uns carros parados na rua. Cara, eu vou te falar, a sensação era daquela cidade que o Indiana Jones vai quando vai explodir a bomba atômica, tá ligado? Onde tudo Sim, uma cenográfica. Cenográfica, parecia isso. E aí a gente foi olhando assim e a cidade inteira só tinha um prédio, todo de vidro. E praticamente todos os carros da cidade estavam estacionados nesse estacionamento desse prédio. E em volta dele tinham várias casas. E casas assim, eram tipo um subúrbio, né? Casas e pareciam mercearias, pareciam um supermercado, mas tudo fechado, nada funcionando. Isso é estranho, né? Que nos Estados Unidos tá tudo sempre funcionando, com um monte de gente andando e tal. Lá não, era tudo parado, assim. E a gente notou pra onde a gente fosse, ia tipo coisa de uns 10 metros atrás, tinham 2 caras dentro de um Jeep, seguindo a gente. Onde a gente ia, tá aquele 2 caras dentro do Jeep. E aí a gente começou a rodar, e eu comecei a falar, pai, eu tô achando essas casas muito estranhas. Meu pai falou, também tô, filma aí. E eu com a câmera, né? Eu falei, pai, você tem filmado? Tenho filmado. Não, mas que antigamente tinha umas fitinhas pequenas, né? Não sei hoje como é que eu... Você coloca no adaptador do VHS, isso. Umas fitinhas pequenas. E aí, era uma câmera que a gente comprou lá, né, no passeio e tal. E, cara, eu sei que esses caras ficaram seguindo a gente um tempão, mas eles nunca chegavam perto, assim. Aí a gente tava, bolado, não sabia como é que saía de lá, cara, porque a gente meio que não sabia nem como é que a gente tinha chegado lá. E aí... Falei, pai, melhor a gente perguntar pra esses caras que estão andando aqui atrás da gente, né? Aí meu pai encostou o carro, fez sinal assim com a mão, né? Pra eles chegarem perto. Aí um cara olhou pro outro, eu olhando pra trás, né? Aí um cara olhou pro outro assim, tipo assim, pode ou não, né? Aí os caras vieram, aí desceram do carro, encostaram o carro atrás, desceram do carro e assim, o procedimento deles era todo técnico, entendeu? Não era um negócio assim aleatório, cara, coincidência, tava... Eles eram guardas ou eram militares? Aparentemente eram 2 militares à paisana, assim. Tá. E eles falaram, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente falou, a gente estava procurando posto de gasolina, a gente tá perdido, não sabe sair daqui. Eles falaram, de que país? Vocês são da onde? De que país? Que eles viram logo, eles já deviam ter puxado a placa, viram que o carro era da Hertz, né? Que era alugado e tal. Já deviam saber tudo. Aí a gente falou, não, a gente tá perdido, procurando posto de gasolina, o carro tá apitando e tal. Os caras falaram, não, você vai por aqui,
Aí ensinou uma quebrada lá, pô, com inglês horrível, que eu não conseguia entender direito, nem meu pai, mas... Cara, a gente fez mais ou menos o que ele disse e saímos de frente pra estrada, logo depois tinha um posto de gasolina e conseguimos abastecer e tal. Mas assim, muito estranho, porque é uma cidade que não tava no mapa, entendeu? Já procurou ela no Google Maps? Já procurei, cara, nunca mais eu encontrei o lugar. E foi assim, porque a gente tava numa estrada, começou a tocar esse barulho do carro do baixo combustível, que entrou na reserva e tal. Aí a gente tentou quebrar pra uma vicinal, depois outra, a gente foi andando assim, tentando achar um posto de gasolina e chegou nesse lugar. Parece a Sete Além a parada. Aí a única diferença de Sete Além é que o negócio não era todo detonado e tinha 2 caras normais, né? Mas assim, eles eram normais, mas sabe quando você toma uma dura da polícia? Que mesmo o policial tentando querer ser gente boa, você sente que ele é um polícia? Era essa a sensação, assim, que a gente tava fazendo a coisa errada, entendeu? Não era pra você estar ali. Quando eles desceram do carro e eles vieram na direção do carro, eu já maloquei a câmera, já joguei a câmera pra debaixo do casaco, né? Porque antes disso, quando passou pelo prédio, eu filmei, cara. Eu filmei a parada. Aqui, você não consegue jogar esse vídeo pra gente ver, não? Pois é, tem que achar essa fita, preciso achar essa fita e preciso achar um jeito de converter essa fita em vídeo, né? Converter essa fita em vídeo, você deixa comigo. Acha isso aí. Tentar localizar essa fita, eu te boto na tua mão. Demorou. Mas foi um passeio bom, cara. Imagina. Você visitou Sete Além, deve ter sido ótimo. Cara, isso aí foi ali perto de Washington, por ali. Aquela região ali. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Vamos lá, Kling, partindo das suas férias pro Sete Além. Vamos falar um monte de merda e derivamos dele, como sempre. Mas normal, isso aí faz parte. Para a nossa alegria. Bom, aí vamos falar mas do aqui, Bob, eu achei interessantíssimo, meu amigo. Se você tiver, você pode contribuir. O que a gente tava falando é isso, que tem outras bases assim, ocultas, né? Porque acontece, isso é uma coisa importante até pra gente falar nesse episódio, porque vai explicar também a questão da S4, né? Isso. À medida que os mapas de satélite foram ficando mais precisos, né, e mais popularizados, os militares começaram a ter um problema, né? Igual, por exemplo, a outra área 51, que é a China Lake, né? Também dá para você ver lá de cima e tal. Então, eles começaram a ter esse problema, né? Do observador, do inimigo observante, né? Como você resolve esse problema? Você pode disfarçar a sua instalação militar, que, por exemplo, eu acredito que seja a parte de cima da nata de uma instalação militar muito mais complexa subterrânea, que é por onde eu passei. E acredito também que o que eles devem ter feito em Groom Lake que a gente vê a casquinha do iceberg, né? Ali por debaixo deve ser um negócio muito... que é o que todos os caras que trabalharam lá falam, né? Porque não tem só o Bob Lazar, né? Tem outros caras que inclusive processaram os Estados Unidos por terem sido expostos a contaminantes e tal. E essa briga tá na justiça acho que até hoje, né? Existem outros whistleblowers, né, na história. Sim, a gente vai falar disso mais pra frente quando a gente for abordar um documentário mais recente dele. Mas vamos lá. O Bob Lazar. Bob Lazar é um cara nascido em 1959, é um físico que se autoproclama, né? Que supostamente tem diplomas do MIT, né? Da Caltech. Ele foi morar em Nevada, abriu vários negócios e tal. Ele entrou no governo dos Estados Unidos, recrutado por um cara chamado Edward Teller, em 1988. Só que esse cara ele foi contratado para trabalhar num setor que supostamente ninguém sabia que existia lá dentro da área 51. A área 51 é muito grande, é dividida em vários setores, e um setor onde ele foi trabalhar é o que ele chama de S4, que seria um setor secreto, né, na periferia da área 51, perto de umas montanhas, assim. Bom, o Bob também é um cara que teve problemas, né, de casamentos, né, teve problema da mulher, né, uma traição, história dessa, teve problemas legais, tá, com o negócio do bordel dele, né, nos anos 90, e teve também o problema de ele contar o que aconteceu, o que estava acontecendo na base para as pessoas, o negócio vazou. Inclusive, a história como vazou foi muito interessante, né, porque ele era amigo daquele cara. Como é que é o nome daquele cara? Filho do cara da Learjet? Meu amigo, agora você me apertou. Cara, um cara muito influente na ufologia. Acho que é John Lee, é o nome dele. E ele era muito amigo desse cara. E ele contava pra esse cara que ele tava trabalhando na área secreta da área 51 e tal. E esse cara, ele era envolvido também. Ele sempre foi envolvido com
pessoas de alta patente ligadas aqueles consórcios de infraestrutura militar, né? O pai dele sempre foi envolvido com essa galera, ele sempre teve contato. Então, um dia o Bob falou assim, olha, estamos trabalhando num disco voador que vai fazer quinta-feira, um negócio assim, quinta-feira à noite, nós vamos fazer um voo. Quarta-feira à noite. Inclusive, no documentário novo que eu assisti, eu vou falar dele mais pra frente, o Bob explica por que quarta-feira. Que ele perguntou lá num dia, ele tava lá e tinha um oficial que trabalhava com ele, tava com um papel. Deve ser porque todo mundo vendo o jogo do Brasil. Não, ele explicou lá que tava fazendo essa listagem lá. E ele percebeu que eram dias de teste desses UFOs que estavam lá. Aí ele notou que era sempre na quarta-feira. Ele perguntou, mas por que sempre quarta-feira? Aí o cara da base falou, estatisticamente, é o dia que tem menos pessoas passando pela rodovia, que podem avistar alguma coisa. Eu não duvido que seja o dia do futebol mesmo, se bobear. Deve ser alguma coisa assim. Porque é o seguinte, né, você tem que falar isso também. Esse lugar, onde é que é a área 51, a parada só tem uma estrada, tá ligado? Então é o dia que não passa carro nessa estrada. Que é a estrada que liga lá em Rachel, né? Que é um lugarejo também, um lugarejinho minúsculo assim, ali no meio do deserto. Bom, aí que fica no caminho para Las Vegas, né? Bom, aí o Bob, ele cometeu essa burrada, né? Ele contou... burrada não, quer dizer, é a gênese da história, né? Ele conta pra esse amigo dele e pra namorada que vai ter esse voo e tal. E eles pegam umas câmeras VHS na época e eles vão pra lá, pro lugar onde ele diz, e filmam o voo, né, cara? Filmam o objeto e tal. Só que eles foram pegos com a boca na botija pelo xerife, né? Por um soldado, por um policial, uma coisa assim, que achou estranho aqueles caras lá no deserto, não sei o quê. Talvez já tivesse até meio que patrulhando ali, procurando, né, alguma coisa errada lá e tal, e encontrou eles. E aí a história veio à tona de que alguém lá de dentro tinha revelado, né? E com essa dançou, não foi isso? Na verdade, nesse documentário lá, eu já vou começando, toda hora que a gente for conversando aqui... Vai botando a informação aí, cara, eu tô puxando tudo da memória, hein? Pô. Não, mas você tá exatamente certo, perfeito. É porque, uma curiosidade de bastidores aqui, antes de começar a gravar, eu te falei assim, você assistiu o documentário que eu te mandei? Aí você falou assim, PH, ontem não deu, acabou a bateria do celular e tal, não sei o quê. Não vi. Mas eu assisti os documentários, né? Você falou assim, mas será que tem alguma coisa de diferente? Então eu vou pontuando essas diferenças aí. A gente vai falando de acordo com o que for andando. Beleza. Ele conta que ele levou esse pessoal lá. E eles estavam lá. Você já viu a filmagem que eles fizeram nesse dia? Cara, eu vi um documentário que mostra a filmagem no fundo enquanto o cara tá falando na frente. É o John, inclusive o John Lee que tá falando. E o vídeo deles em VHS rodando no fundo e dá pra ver o objeto, né? O brilho. Isso. E tal. John Lee era um amigo dele que foi com ele, né? Que hoje é corretor imobiliário, alguma coisa assim. Isso, o filho do cara que inventou o Learjet. Ele colocou o vídeo na tela cheia ali pra você ver, ele colocou uma coisa de 30 segundos e dá pra você ver que eles estão filmando alguma coisa. Mas ele conta que eles estavam lá, fizeram essa filmagem, aí quando o objeto baixou, eles estavam aguardando ver se ia subir de novo, e eles notaram umas luzes verdes, assim, perto da estrada. Aí, de repente, a luz verde caiu. Era um militar que tinha deixado cair o óculos de visão noturna, estavam sendo observados. Quando o Bob viu isso, que estava aproximando, o Bob correu pro meio do deserto. Que eles tiraram o óculos, acenderam as luzes e vieram, ele correu. Pegaram esses 4, aí eles falaram que eram turistas. Deram o bote, já estavam pra dar o bote ali, né? E foram embora. Aí nisso, o Bob já estava na estrada lá em cima, encontrou coisa no meio do caminho e foram. Só que no meio do caminho eles esbarraram com o xerife. Aí o xerife parou eles, pediu a identidade deles e passou um rádio e falou, eu tô com 5 aqui que estavam na porta. Aí os guardas falaram assim, mas não eram 5, eram 4. Aí me dá o nome das pessoas que estão aí. Aí ele falou assim, na hora que ele leu o meu nome na minha identidade, me deu um gelo no coração que eu sabia que já era pra mim. Claro, pô, ele revelou o segredo. Ele era um interno, pô, não podia nunca. Pois é. Né? E outra coisa, ele era um interno de acesso ainda, né? Acesso máximo, ele tinha os maiores acessos lá dentro. Os maiores acessos, exatamente. Que é tudo compartimentalizado. Então tem uma galera que não tem acesso, que trabalha lá, mas não tem acesso. Por isso que muita gente também erra nisso, né? Acha, não, vamos entrevistar um cara que trabalhou na área 51, mas às vezes o cara trabalhou numa parada que não tem nada a ver, a gente abastecia a aeronave lá. Cara, inclusive, Kling, ele, depois disso aí, ele fala que no outro dia também em casa ele recebeu uma ligação do superior dele. Inclusive, na primeira entrevista que ele deu pro George Knapp, ele usou o nome desse superior dele, que era Dennis, era isso? Ele falava isso, Dennis. Ele falava que o nome dele era Dennis. Ele, no dia seguinte que ele foi lá na base que pegaram ele recebeu uma ligação do Dennis falando assim, você foi longe demais. Isso, aí ele ficou com o cu na mão. Ele falou, aí ele ficou com o cu na mão pra caralho, sacou? Que aí ele falou assim, putz, fudeu.
Não, e aí começou a acontecer um monte de coisa, né? Ele encontrou o cano, acho que é o cano do negócio do freio do carro cortado, né? Isso. Poderia causar um acidente. Foi um monte de coisa assim, inclusive ele ouviu um tiro, né? Quando ele tava passando de carro. Não, ele tomou um tiro, ele tomou um tiro na roda traseira do carro dele. Pois é, então aí ele... Quando aconteceu o negócio do tiro, aí ele botou a barba de molho, né, cara? Aí ele falou, cara, a parada, o buraco é mais embaixo. Que até então ele tava dando entrevista pro Jorge Nepp. Não, ele não tinha dado entrevista ainda. Ainda não tinha? Não tinha. Não, cara. No documentário ele fala justamente isso. Com aquela mancha igual do Fantástico no escuro? Não, foi justamente isso. No dia que ele tomou o tiro, ele virou e falou assim, minha vida tá em risco, eu preciso dar um jeito de me resguardar. Aí ele usou os contatos dele e apresentaram ele o Jorge Nepp, que o Jorge Nepp já tinha apresentado uma denúncia, uma matéria, de um avião que estava sendo desenvolvido numa instalação militar secreta, que era a Área 51, que era o Stealth. Será que era o quê? O F-117? Provavelmente, né? Era o Stealth que eles mostram no documentário, aquele todo angular, saca? Sei, aham. Aí chega lá assim, aí no documentário mostra o Bob lá na casa do George Knapp e tal. Aí eles entram no escritório dele, ele aponta pra um canto da estante assim. Cara, de parede a parede tem uma prateleira gigante, cheia de M de jornalismo. O cara é fera, né, mano? O cara era muito famoso, assim. Ele era o cara do canal ali da região, né? E aí o Bob... Cara, quando o Bob viu que o negócio tava feio pro lado dele, ele meteu a cara, né? Aí ele apareceu, né? Aí ele falou, bom... O único jeito, se ele ficasse no oculto, cara, o nego matava ele e ficava por isso mesmo, né? Exato. Aí ele encontrou com o George Knapp, conversou com ele e falou, ó, eu quero contar, mas eu não quero mostrar meu rosto, porque as pessoas que virem essa matéria vão saber que sou eu, que eu estou contando isso, e se acontecer alguma coisa comigo, vai saber quem foi. Mas eu não quero mostrar meu rosto segurança, minha família e tal. Então, a primeira entrevista, se não me engano, é do 89, né? Na isso, KLA. 89, isso. Cara, essa entrevista ela foi histórica, né? Porque de cara ele já meteu. Os Estados Unidos tem 9 discos voadores recuperados, né? E aqui, um detalhe interessante. Você sabe por que eles resolveram fazer essa entrevista com o Lazar? Por quê? O Knapp tinha um quadro dentro de um programa lá de notícia que ele entrevistava qualquer pessoa relevante que estivesse na cidade. Um artista, um ator, saca? Alguma coisa assim, um cientista. Sim. E eles tinham uma gravação marcada pra esse dia, pra fazer o programa, e no dia o convidado cancelou. Aí como o Bob já tinha ligado pra ele e falou, essa história é interessante, eu não acredito muito, mas eu quero lá, marcou uma reunião com o Bob pessoalmente pra conversar com ele. Vai que rende, né? Exato, e ele falou que ele quando começou a conversar com o Bob em off, num café, que ele ficou surpreso com a história. Aí ele falou, eu quero contar, então vamos gravar, sacou? Bom, aí então nessa entrevista aí, o Bob começa a falar do sistema de propulsão por gravidade amplificada, né, com o elemento 115, que era não existia, né, cara? E foi piada por um tempo por causa disso, né? Porque, elemento 115, meu pai é o Batman e tal. Esse cara não levava a sério o que ele falava. E ele dizia que ele viu um elemento 115 estável, né? E quer dizer, você vê, a entrevista foi 89, que ele falou do elemento 115. Esse elemento 115 instável só foi descoberto em 2003. Isso, chama Moscovium, que foi descoberto na Rússia. E ele é instável. E ele falava que o elemento 115 era usado dentro da espaçonave como um combustível que ativava os sistemas de reatores, né, de distorção do espaço-tempo, né? Que é uma parada ficção científica pra Meirelles, assim. Os caras falam, que isso, cara? Ô, Klink, rapidamente, antes de entrar nisso, o que aconteceu? Ele deu essa entrevista pro George Knapp como aquela coisa, tipo assim, o doido que tá falando alguma coisa não vai dar em nada. Só que quando eles publicaram essa entrevista, foi ao ar, cara, o George Knapp falou que a redação dele, assim, entupiu de gente querendo saber mais, procurando, deu uma repercussão muito grande. Muito grande. E como as pessoas ficaram fuçando muito, o Bob falou assim, eu vou dar uma outra entrevista de cara limpo. Quando ele deu essa entrevista de cara limpa, aí que porque ele só tinha, lembra, esse programa chamava 5 minutos, 5 minutes. Ele tinha 5 minutos pra contar essa história toda, então ele resumiu. Nessa outra entrevista que ele deu de George Knapp, que se não me engano foi de mais de 1 hora que foi ao ar, ele contou a história toda. Aí, meu amigo, aí o trem explodiu de vez. Aí o negócio explodiu de vez. Aí nessa entrevista ele conta que, exatamente o que você falou, que as naves elas usavam um tipo de reator especial que de alguma forma manipulava... Ele não sabia bem se era gravidade. Era alguma coisa de espaço-tempo que manipulava. E tinha uns cones que ficavam voltados para uma cúpula. E o revestimento desses cones eram feitos de pastilhas desse elemento 115 de uma forma estável, parecendo um metal. Exatamente. E ele, anos depois, recentemente agora, ele falou que sabia que essa nave tinha sido obtida de uma fonte submarina, né? A nave tava, tipo, debaixo d'água. Uhum.
Aí essa é a última novidade. Parece que a última novidade dele foi essa, né? De falar isso. Que a nave era debaixo d'água, ele sabia e tal. Mas que na época ele não falou. O que ele falou que eu achei interessante são sobre os outros, né? As outras naves, né? Isso mostra esse documentário. Ele falou que tinha uma nave em forma de pipa, tinha uma nave em forma de toros, né? Que é, tipo, tinha uma lá que ele falou que chamava OVNI gelatina. Muito destruídas, né? Muito detonadas. Ele falou que tinha uma em formato de cartola que estava encostada na parede, ela não estava encostada no chão, estava encostada na parede, quina, e ele notou que tinham buracos, como se alguma coisa tivesse furado ela de baixo para cima. Ele trabalhou numa nave que foi chamada de o modelo esportivo, que ela estava em excelente estado, né? Que é essa, que é a que eles estavam fazendo teste para voo, não? Era com o modelo esportivo, não tenho certeza se o voo do teste lá era com o modelo esportivo. Foi o modelo esportivo. Foi, inclusive ele conta que no interior dessa nave, eles tiraram uma caixa quadrada, que aparentemente era o motor da nave, para fazer estudo no laboratório. Mas de alguma forma eles conseguiam fazer a nave funcionar ainda, mesmo com esse motor tendo sido retirado. Ele conta isso lá. Outra coisa interessante que ele conta é que ele concluiu que era... Cara, que você fazer engenharia reversa numa tecnologia muito, muito diferente é extremamente difícil, cara. É praticamente impossível. Então ele imaginou que a nave funcionaria de uma maneira telepática, né? O controle de voo dela seria de forma telepática. O que ele conta de interessante, assim, sobre o interior da nave, é que a nave parecia que ela era moldada numa cera, né? Isso. Em forma de cera, e ela era toda de metal, do metal. Mas ela parecia toda orgânica por dentro, toda como se fosse moldada numa peça só. E ela tinha cadeirinhas pequenas, né, cara? Então ele concluiu que os tripulantes eram pequenininhos, assim. Ô, Kling, isso é muito interessante, porque quando chega no documentário nessa parte, ele falando das naves e tudo mais, o entrevistador pergunta pra ele, e quem pilotava essas naves? Aí ele, cara, é interessante você me perguntar isso, porque eu nunca vi nenhum ser ali dentro, pessoalmente. Mas quando eu estava lá, e me deram acesso aos primeiros reportes que tinham lá, as primeiras investigações, estudos que tinham feito, uma pasta caiu na minha mão com seres. E eu vi foto dos seres, e ele descreve Grace, com os olhos grandes, amendoados, braços pequenos, como se fosse uma criança desnutrida com uma cabeça um pouco maior. E que eles apresentavam um corte em forma de cruz no peito, nas fotos que ele viu, e que em outras fotos tinham o que foi extraído de dentro dele. Aí seria a foto de necrópsia, né? Isso, seria tipo um laudo de necrópsia dos seres. E lá tinha um órgão que ele leu lá no relato, que parecia ser um órgão único. Coração, pulmão, tudo junto ali. Tudo junto num só, nesse ser. Que ele achava que eram órgãos alterados, né? Pela propulsão e tal. Eu me lembro que eu li isso numa super interessante, acho que no passado. Ele não soube explicar, ele falou que só leu esse laudo lá e tinha isso explicando esse negócio do órgão e tal. Não explicou as causas da morte do ser nem nada. E ele falou que uma outra vez também, ele tava chegando lá na S4 pra trabalhar, ele tava passando por um corredor que tinha várias salas com uma janela de vidro, e na hora que ele passou por uma dessas salas, ele olhou pra dentro da janela, ele viu dois oficiais. No último documentário que eu vi, ele conta isso, que ele passou e viu, mas ele viu meio de relance, né? Isso, ele fala que viu de relance. Dois oficiais com uma cadeira pequena e alguma coisa que ele achou que era um boneco. Pensou assim que talvez ele estivesse medindo o tamanho, que sentaria ali alguma coisa. Seria a hipótese de ser o Web 1. O Web 1 é uma história muito louca de um alienígena que ficou morando na Área 51. E os caras capturaram ele. É basicamente um Juca lá na Área 51. É basicamente a história do Web 1. E poderia ter sido esse que ele viu, né? Mas a gente não sabe. Uma coisa que é uma hipótese que muita gente levanta assim, é até que ponto as coisas que o Bob conta, ele realmente viveu ali dentro, ou ele tá contando, ele tá tipo assumindo o protagonismo de histórias que ele ouviu lá de gente lá de dentro, entendeu? Talvez haja mesmo esse material com essas fotos e tal, mas, cara, eu acho muito improvável que ele que tava na parte técnica de decifrar o motor seja o cara também que vai ver a parte biológica do negócio, entendeu? É muito compartimentalizado pra chegar nele, eu acho. Essa parte eu acho a maior cascata, sabe? Eu não sei, de repente passou pela mão dele alguma coisa ali que foi junto, não era pra ter ido, sacou? Pô, você tava ali dentro da base, se ele tava ali sentado, ele ia trabalhar, de repente, às vezes um descuido mandou um material pra ele que não era pra ter ido, mas que não faria tanta diferença assim, entendeu? Ele tinha um grau de acesso, né? E ele tinha um negócio interessante que ele falava, que ele contou, que durante muito tempo também as pessoas não acreditavam, acharam que era coisa de ficção científica, que era um scanner de palma da mão, né, cara? Que ele tinha que botar a mão e detectava pela biometria, né? Exato. Isso em 89 era, cara, isso aí é o supercomputador do Batman, da Batcaverna. Isso aí não existe, mentira. E, cara, o cara que tava fazendo o documentário mostra pra ele a peça que era feita pela IBM, né, cara? Fabricado naquele tempo. E ele falou, é esse aparelho aí, cara, que eu botava a mão.
pra poder ter acesso. Então tinha mesmo, e era um negócio que não era de acesso público, né, cara? Era tipo um desenvolvimento que tava rolando na IBM naquele tempo ali. E ele conta também, Kling, que quando eles chamaram ele para ele levar um pedaço do Elemento 115 lá em Los Alamos para fazer uma usinagem e alguns testes, mandaram para ele e deram uma caixa para ele, e ele falou que tinha um pedacinho de Elemento 115 em forma de liga metálica, né, acondicionado dentro de um pedaço de aerogel, que ele viu aquilo, ele nunca tinha visto aquilo. E o aerogel é um negócio que você olha assim e fala, cara, essa porra é alienígena. Isso foi lançado anos depois. O aerogel é absurdo, é um negocinho inacreditável mesmo. 98% ar, meu. O melhor isolante térmico. É um negócio incrível, cara. É um negócio incrível. Eu gostaria de ter um pedaço de aerogel aqui. E vende, né? Dá pra comprar pela internet. É o meu sonho ter um pedaço de aerogel. Então, justamente esse lance dele ter acesso a esse pedaço pra levar pra fazer análise, que lá na frente vai dar uma maior merda pra ele, né, cara? Exatamente. Quando invadem a casa dele, na véspera de um documentário que os caras acharam que talvez ele ainda tivesse um pedaço escondido e que ia apresentar no documentário, né? Depois da primeira vez que ele apareceu de cara limpa na televisão, no outro dia ele falou que recebeu uma ligação e falaram com ele assim, nós vamos te buscar aí pra uma reunião não sei aonde. Aí parou um carro na porta da casa dele, com o Denis. Já não passava nem vento. Aí ele entrou no carro com o Denis e ele falou que fez uma viagem de 45 minutos até o quartel que tava chamando ele lá pra conversar. E o Denis só virou pra ele, nesses 45 minutos, falou uma única vez. Ele virou e falou assim, eu te avisei pra não falar demais. E levou ele lá nesse lugar. Aí ele já viu a vida passar pela frente dele, né? Cara, aí o que aconteceu? Chegou lá, ele foi levado numa sala de interrogatório e um oficial dele lá da S4 tava lá, com 2 militares armados com fuzil do lado dele e um militar apontando dentro na cara dele e cutucando ele com o cano, sacou? E detalhe, nessa época ele ainda trabalhava oficialmente pra S4, ele não tinha se desligado ainda, ele ainda era funcionário não tava desligado deles. Completamente, Não tava. E ele falando que o cara lá cutucando ele, perguntando coisa, e a única coisa que ele pensava, falava assim, acho que eu não volto mais pra trabalhar aqui. Mas então, eu acho que na verdade a grande sorte dele foi ter botado o Jorge Nep na parada. Porque os caras devem ter pensado assim, se a gente mata ele agora, o Jorge Nep vai ter certeza, cara. Ele não pode sumir. Então, a única chance era os caras tentar uma política de descredibilização, que era uma coisa que os americanos já sabiam que funciona, tem até manual, né, de como fazer isso, já vazado aí naquele leak de materiais da CIA. A única maneira era fazer uma descredibilização absurda, sumir com todas as informações dele pra ele parecer mentiroso ou maluco, né? E os caras torcerem pra história ser tão inverossímil pro americano do dia a dia, né? Que ninguém leva a sério, né? E foi quase isso que aconteceu, né, cara? Ô Kling, e ele falou que ele trabalhou nos laboratórios de Los Alamos um tempo. E não tem registro dele lá. Só que no documentário ele mostra que tem um memorando interno lá de uma... Eu não lembro agora o ano, certo? E o nome dele tá entre os funcionários lá do memorando. Pois é, tentaram apagar de tudo quanto foi jeito, né? Pois é. Mas o que eles não contavam é que o George Knapp é foda, cara, como jornalista. E ele futucou, cara, aquilo de uma tal maneira que ele achou até um ramal, né, numa lista de telefone, né? Um ramal dele. E depois, inclusive, parece que o nome dele, inclusive, também na lista da conta da cantina, né? E tem um vídeo antigo de uma palestra que teve no MIT, que um dos palestrantes cita o nome de alguns dos presentes e cita o nome dele. E esse vídeo, ele tem um pedaço desse vídeo que prova também que ele estava no MIT, que ele estudou lá, que também foi apagado, né? O registro dele lá. Isso, o negócio da lanchonete, acho que é do MIT, que o George Knapp descobriu. E é louco, né? Porque entrevistam os professores e todo mundo, não lembro desse cara, não sei, não tem trabalho dele, não sei o que. E, cara, ele vai futucando e ele começa a encontrar, né, pequenas evidências de que realmente o cara teve lá e apagaram tudo, né? Pois é. Pra ele parecer de doido, né? Então foi muito eficaz, mas não completamente eficaz, porque eles não esperavam que tivesse um investigador de alto talento do outro lado, né? Pois é, né, Kling? E você lembra lá no início que eu citei a estante dele lá, cheio de M lá, que ele tinha ganhado, né? Hi, I'm Luigi Vendatelli. And I'm Bob Lazar. And we're in Montreal on the set of Project Gravator. 2 days ago was a congressional hearing in Washington, D.C., which is making news around the world. And if you had one comment to say, Bob, on this congressional hearing, what would it be? I told you so. Ô Kling, eu nunca tinha visto em detalhes o Bob explicando o funcionamento da nave e do sistema ali do motor.
Segundo ele, era um motor que eles apelidavam de antigravidade, mas ele mesmo fala várias vezes que ele não sabia exatamente se aquilo ali afetava a gravidade. Por quê? Era uma redoma, tinha uma espécie de uma xícara com um caninho lá dentro, e no meio desse tubo era vazado e se conectava logo abaixo dele a um condensador que ele chamava, que era um cano grande, tipo um cone revestido de elemento 115 por dentro, que era direcional, ele se movia ali. Então o que ele cita? Que a nave tinha 2 modos de voo, de baixa potência e de alta potência. Tinha o modo Omicron, que era usado para deslocamento curto dentro da atmosfera. A nave flutuava e se movia lentamente, e ele funcionava só com era Hoover que ele chamava, esse canhão. Só um se movia e direcionava. Ele era mais preciso, mais lento, para dentro da atmosfera mesmo. E ele cita que tinha o modo Delta, que era o modo de potência de longa distância. Ah, que legal, eles já tinham até nomes pros modos de voo. Inclusive, antes de eu continuar aqui explicando, ele falou que quando ele chegou lá, ele viu que tinha já um estudo muito maior, que já estava acontecendo há muito tempo antes dele chegar lá. Então ele chegou lá e já pegou meio que o bonde andando, eles já tinham descoberto várias coisas. Porque eles já tinham outras naves, né? Sim, eles tinham várias naves lá. Então como é que funciona esse modo Delta? Ela aponta esses 3 Hoover para a direção contrária da onde está o objeto. Vamos supor que ele quer vir para a Terra. Então ele vai estar lá no espaço, ele aponta, sei lá, para a Lua, que é a direção oposta. Isso joga a nave. Ele falou que a nave ela não se desloca retilíneamente, uniforme. Tempo, né? Ela distorce o espaço-tempo em saltos. Então ele falando que a nave vai dando saltos. Ela dá um salto. E ela, quando ela vai fazer isso, ela fica em pé, né, cara? Ela não vai igual os filmes, né, de ficção científica dos anos 50. Exato. Que mostra o disco voador voando de lado, né? Ela levanta, fica verticalmente e vai de barriga, né? Tipo. Isso. Não tem inércia, não tem nada. E ele citou também que é como se o ambiente puxasse a nave fosse puxada pra lá. E uma coisa que, quando eu vi o documentário, explodiu minha cabeça, cara. Porque teve uma parte lá que ele vai contar. Quando ele foi pro primeiro teste do disco, ele entrou no hangar, o hangar abriu, tinha um disco lá, o disco foi posto pro lado de fora, e ele falou que o disco começou a levitar com um brilho arroxeado por baixo e subiu de uma vez. E ele ficou olhando aquilo, ele foi andando na direção do disco, o disco parado lá em cima. Ele foi andando, e de repente, um amigo dele que tava com ele, o Denis, chamou ele, a atenção dele, ele olhou pro Denis, o Denis falou assim, olha pra cima. Ele olhou, o disco não tava lá. Aí ele fez aquele sinal tipo assim, como assim? Aí ele falou assim, volta, e vai olhando. Ele foi voltando, e à medida que ele ia andando assim, a angulação da luz, alguma coisa assim, fazia o disco aparecer. Ah, tinha uma distorção. Tinha. Aí, cara, eu já contei esse relato meu. Eu tava aqui na garagem de casa, eu e minha mulher, nós olhamos pra cima e eu vi alguma coisa translúcida no céu. Eu conseguia ver o céu atrás, mas era meio translúcido, como se tampasse o céu ali, mas eu pudesse ver, saca? E de repente Sim. O negócio começou a andar assim, bateu um brilho e eu vi Opa, deu um reflexo e eu vi o contorno. Era um disco voador clássico. Caramba. Já contei isso. É exatamente o que o Bob conta, cara. Outra coisa interessante é o seguinte também, um post que eu fiz lá no blog, contei uma vez um biólogo genial, cara, que tinha na Rússia, que era o Viktor Zherbeninkov. Esse cara, ele construiu uma máquina, cara, um dispositivo que era tipo uma espécie de um jet ski feito em casa, que ele evitava, que ele saía voando, e ele falou que dava esse efeito. As pessoas da Terra não conseguiam ver ele dentro da plataforma, e ele da plataforma conseguia ver todo mundo, cara. Muito louco essa história do Zherbeninkov. Isso é muito louco. E o Kling, ainda nessa parada da distorção da luz, uma coisa que ele mostrou lá, que ele contou, que é muito foda, é que tinha esse motor com essa redoma, e quando você colocava uma vela ao lado dela e o motor estava desligado, a chama trepidava. E quando ele mexia esse motor, determinado alinhamento fazia a chama da vela parar de tremular, mas ela continuava emitindo luz. E ele falou que aquilo afetava fisicamente a chama a ponto dela parar de balançar, mas ela continuava em combustão emitindo luz sem se mover, quando isso é fisicamente impossível. Então ele falou que ele não sabia se aquilo ali de alguma forma alterava o espaço-tempo, a gravidade, ele não sabia explicar que fenômeno que era esse. Porque estamos tendo um primeiro contato com uma coisa completamente diferente, né, cara? Tentando entender, né? Cara, ele falou que ele não tinha a mínima noção de como é que aquilo estava acontecendo ali na frente dele. Ele falou que por mais que ele estudasse, tentasse, ele não via. Agora, você lembra quantos andares a nave tinha? Eu me lembro que a nave tinha, acho que 2 andares ou 3. Eram 2 ou 3? Eu não lembro. Acho que ele tinha um andar principal onde estavam as cadeiras e estava o reator. E no andar embaixo onde ficavam os tais emissores X3, que os são coisas que fazem, né? São sempre 3, né? A nave era dividida em 3 fatias, né? Onde esses emissores ficavam nas extremidades, né, da nave,
e os reatores mais ou menos perto do centro, e lá no meião mesmo, onde estava o núcleo, era o reator, né? Isso, ele conta até que no meio da nave tinha um buraco com uma tampa vazada, em tipo colmeia de abelha, a nível do chão. É que aí, quando ele foi entrar a primeira vez, o outro que trabalhava lá, que tá com ele, enfiou o dedo, mostrou onde ele tinha que apertar, e essa colmeia se abriu, que ele pôde enfiar a cabeça e ver os hoovers lá embaixo, nas posições, igual você falou, um em cada extremidade das naves, né? Fazendo um triângulo. Não, e o modelo Sport ela devia ter 3 andares, sabe por quê? Porque ela tem uma janelinha em cima, né, cara? Tem 2 janelinhas, né? São fatias pequenas, essa desses hoovers embaixo, a cabine de controle em e cima, como os olhinhos eram pequenos, eu lembro que o Bob falava isso, que ele tinha que entrar curvado na nave, né? Que ela era estreita, pequena, né? Com as cadeirinhas pequenininhas que cabia uma criança. Muito louco, cara. E tem lá no blog, eu botei o desenho do interior da nave e tal. Se tiverem dúvida como é que é a distribuição e tal, tá lá. Vou deixar na descrição do episódio. Isso. Ô, Kling, falando em Mundo Gump, nosso papo, inclusive, quando a gente tava trocando uma ideia lá, você falou, falando em Bob Lazar, você viu que acharam as escotilhas lá da S4? Eu falei, cara, não vi. Isso tá no documentário agora. Foi uma análise que eles fizeram com fotos de satélite. Verdade, cara. Como é que foi isso, Kling? Isso aí eu vi no documentário, tô vendo no seu blog aqui. Cara, fantástico. Como é que você explica isso? Cara, então, tem uma evidência fotográfica, né, recentemente, que o cineasta Luigi Vanvitelli é o cara que dirigiu esse novo documentário, o S4, a história do Bob Lazar, né? Ele traz à tona lá no podcast do Joe Rogan, e aí deu uma, sai no podcast do Joe Rogan, o mundo inteiro, né, fala, meu Deus, o que é isso? Não sei o quê. A história é mais ou menos o seguinte, cara, em algum momento lá, fazendo não sei se eles estavam fazendo um mapeamento, um processo interno da Área 51, eles fizeram uma autorização, a base fez uma autorização para que um piloto de avião fizesse um voo lá dentro da Área 51, perto das montanhas e tal, no Lago Papuzi, né? Então esse cara, esse piloto, ele tinha acesso a essa área que hoje em dia, se você voar lá, nego te derruba, né? E ele tinha uma câmera Nikon de alta potência, de alta resolução e tal. Até botei essas imagens lá no blog também. E esse cara voou lá dentro, autorizado, né? E ele fotografou, entre as coisas que ele fotografou, tá a tal montanha que o Bob falava e que todo mundo falava, não, é mentira, não sei o que, não existe, não sei o que. E tá essas imagens dessa montanha. O que o pessoal fez? Jogou essas imagens num programa de computador e amplificou as imagens, melhorou. E você pode ver o recorte, cara, realmente, dos quadradinhos na montanha, entendeu? São 9 quadradinhos que você vê claramente, mas a parada assim, não é pareidolia, não. Cara, não é não. Jogaram o filtro lá na imagem e aparece os quadradinhos. Então, efetivamente, você tem quadradinhos numa montanha como o cara falou que tinha. Em 1989, entendeu? É isso, ô Kling. Isso, em 89 ele falou que tinham esses hangares que eram escavados do sopé da montanha e que as portas, quando se fechavam, elas se camuflavam com a montanha e ficavam praticamente invisíveis. Isso, mas na foto você vê nitidamente ali o contorno. Onde realmente poderia ser, né? Conforme ele falou. Não poderia ser. Qual que é a explicação cética para aquilo ali estar na montanha, no mesmo lugar que o Bob Lazar falou? Ele foi lá e fez? A improbabilidade é absurda, né? Porque, cara. Se ele tivesse feito, como é que ele ia ter acesso àquela área lá? Quem entra lá morre. Tá escrito lá. Meter a cara lá, morre. Um grupo de cineastas malucos do Japão tentou, né, cara? E tomaram um rasante num helicóptero de guerra lá que, os caras saíram até a alma do corpo do medo. Então, voltaram correndo pro Japão com o rabo entre as pernas. Então, os caras não são de brincadeira ali, ó. Entrou ali, morre mesmo, entendeu? Então, tem essa porra lá na montanha, cara. Pois é, cara, igual você falou, esse espaço aéreo aí que esse avião foi autorizado. Nenhum outro avião o espaço aéreo ali é restrito. Não era, o cara tava fazendo um trabalho para a base. Eu vou aproveitar, já tá esse gancho aí, eu vou já puxar esse gancho, Klink. Eu quero saber, é até irrelevante perguntar isso depois da nossa conversa. Qual que é a sua opinião sobre a história do Bob Lazar? Você acredita nele? Cara, eu acredito sim. Acredito, e pra mim a incógnita é como que até agora não mataram ele igual mataram, por exemplo, o Philip Marshall. Vários ufólogos já foram de arrasta, já foram de Vasco, né? Como que o Bob conseguiu não ir? Eu acho o seguinte, o Bob sabe alguma parada, um podre muito foda, e ele fez um gatilho do homem morto, né? Ele se tem alguma parada vai pra que resguarda ele. Se matarem ele, o negócio vai à tona. Não sei se ele tem um pedaço do bagulho que o FBI foi filmado na casa dele, revistando, procurando.
Pode ser que ele tenha, entendeu? E o nego tava tentando procurar pra dar um bote nele, né? Ô, Kling, no lado do início você citou que ele teve problema com a mulher e tal, não sei o que, de traição. O que aconteceu foi o seguinte, ele falou que a primeira vez que chamaram ele lá na base pra conversar, e ele falou assim, a gente sabe que você levou seus amigos e tal, porque seu telefone tá grampeado, a gente sabe tudo. Inclusive, você sabia que sua mulher está te traindo com o seu instrutor de voo? Aí pegou e jogou pra ele assim, olha aqui as transcrições de todas as... Jogou na cara dele assim, ó, toma aqui pra você levar pra você ler as transcrições. Então a gente vigia a sua vida, e você tinha que cuidar melhor da sua vida antes de ficar revelando os nossos segredos. Ele falou que chegou e conversou com a mulher dele, tudo. Ele falou que até hoje a mulher jura de pé junto que nunca aconteceu nada. Que ele desconfia muito que eles tentaram jogar isso pra cima dele pra tipo abalar ele psicologicamente. Não, também não duvido, né? Que nunca teve traição nenhuma. Esconder todos os documentos dele numa instituição, do porte do MIT, nos laboratórios que ele trabalhou, eu acho que não é nem um pouco impossível eles fraudarem transcrição de ligação da mulher do cara, né? Cara, ele morava no Novo México, até alguns anos atrás. Hoje, em 2026, ele tá morando, cara, numa ilha, no meio de uma ilha, só ele e a mulher dele, numa casa gigante com uma área de cavalos, que a mulher dele é louca com cavalo, e ele tem uma oficina gigantesca lá pros experimentos dele. E ele falou que ele vive assim isolado, porque ele não quer mais ficar se expondo. Ali ele percebe qualquer movimentação atípica, ele não pode ser emboscado nem nada, e ele quer levar esse tipo de vida. Que ele falou que ele durante mais de 30 anos tentou avisar as pessoas e ninguém deu atenção pra ele, sacou? Essa história só complicou a vida dele. Bom, eu não sei. Bob Lazar também, cara, virou um elemento da cultura pop, né? Ele mesmo virou um personagem da cultura pop, porque ele é um cara peculiar, né? Com aquele óculos grandão. Ele usa tem cara de cientista, né, cara? Ele tem uma cara de cientista mesmo. Ele parece uma caricatura, né? Eu acho que todas as histórias vão reforçando esse estereótipo, né? Sim. E você citou ali atrás, assim, como é que não mataram ele até hoje? Cara, eu acho justamente que ele não morreu porque ele caiu na mídia ali e ele virou a história dele virou como que uma lenda urbana. Igual vários casos ufológicos. Não tem mais como ele chamar uma atenção pra uma coisa que ele já falou e fez o barulho que fez. Acabou. Então não tinha pra que apagar ele. Entendeu? Ele não ia aparecer com mais nada relevante. A não ser, igual você falou assim, que ele tenha talvez o gatilho do homem morto ali com ele. Eu acho que ele tem. E outra coisa... ele deu uma entrevista onde ele disse que se o Congresso chamar ele para aquelas paradas que estavam rodando, lembra? Sim. Que estavam chamando para entrevistas e tal, ele tem vários nomes para dar. Nossa! Imagina, cara! Ele já botou um melzinho na boca de uma galera aí. Ele tem vários nomes para dar, cara. Ele vai explanar. Ele sabe alguma coisa. Ele tem mais coisa, cara. Com certeza ele tem mais coisa para soltar, mas eu acho que ele... É aquele negócio, né? Ele vai botando devagarzinho, porque, cara, ali é perigoso, né, cara? Philip Schneider dançou nessa, né? Philip Marshall também. Eu tô preocupado que os Philip estão rodando. E eu também sou Philip. Mas olha só, Kling, eu até falei com o pessoal do grupo hoje de manhã antes de gravar, que eu tava reassistindo não, né? Esse documentário eu não tinha assistido ainda, tinha assistido outros. Porque eu tava assistindo esse documentário e, cara, é impossível você não acreditar na história do Bob Lazar. É impossível. Tem muito mais coisa a favor da história dele do que contra. E a gente começa a desconfiar, mas aí vem as paradas meio que confirmatórias, né? O negócio da palma da mão, a máquina que ele descreve, que naquela época todo mundo achou que era fantasia, e depois apareceu o aerogel. Aí o elemento 115 mesmo. Agora essas portas aí confirmando que estão lá na montanha, tá ligado? Ele falou que o governo tinha essas naves e no Congresso lá com os inocentes a gente viu isso. Aí agora é oficial, né? Veio à tona isso, de que temos material. Pois é. Aí depois eles vão devagarzinho, né? Agora temos elementos que não são de origem biológica. Tipo, pô, cara. Ô, Kling, esse tipo de coisa às vezes me buga, porque você vê a maioria dos cientistas ali grandes falando que é impossível alguma coisa sair lá dos confins do universo e chegar até a gente por causa das distâncias intergalácticas e blá 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 blá. Cara, a gente vê um tipo de coisa dessa, igual a história do Bob, que contradiz essa história toda. Quem tá certo, meu amigo? Em que a gente confia nessa história? Pois é, como a ufologia tem um mote muito bom, né, sobre não acredite em ninguém, né, cara, a verdade está lá fora. A gente tem que ir pegando esses elementos e ir juntando e tentando encaixar o quebra-cabeça. Nem sempre o quebra-cabeça encaixa, né, cara. Eu não sei, eu acho que a minha hipótese sobre o Bob Lazar é o seguinte, é que ele efetivamente esteve lá,
realmente tentaram apagar o passado dele, ele explanou o voo foi filmado, realmente aconteceu tudo. Eu não sei até que ponto realmente ele estava no domínio da investigação da nave, ou ele era só um dos caras que estava ali, que tinha acesso, e aí ele se entende como grande cientista, que entendeu o funcionamento, e o cara... Eu acho que não, sabe? Eu acho que ele não é tão importante dentro da Área 51, igual ele faz parecer que é. Mas isso aí é da natureza humana, né? Fazer isso. Eu acho também que ele inclui histórias que ele ouviu lá de dentro, de pessoas que trabalham com ele, mas que não querem botar a cara, ou estão com medo de botar a cara, e ele assume a cota dessa galera, entendeu? Então aí vem esse papo de que ele viu os aliens nas fotos e tal. Sim, eu já me expus, eu vou assumir essa também. Ele mata no peito e fala, não, deixa que eu conto aqui como se... eu vou explanar a verdade que tem lá, mas efetivamente ele não era da parada que teve acesso àquilo e tal. Acho que isso é extremamente possível que isso aconteça. Né? E até meio compreensível, né? Ele não quer botar no ferro que ele entrou outras pessoas, né? Que estão lá penduradas, né? Vivendo daquilo ali, trabalhando com medo, né? Que os caras ameaçam a família, né? Eles ameaçam legal, né? Ô, Clint, você tocou num ponto interessante. Cadê os outros Bob Lazar que trabalharam nisso também? Pois é, então, aí, assim, pra falar que mexeu em disco é muito difícil, né? Volta e meia a gente encontra uma história ou outra com o pessoal contando em Reddit, essas coisas, mas não dá pra confiar, né? Eu li uma história muito boa, que eu li no Reddit uma vez, de um cara que ele mudou para Las Vegas e ele tinha um vizinho que era um vizinho insuportável. E esse cara faz amizade com esse vizinho e o vizinho vai gradualmente se abrindo com ele, passa toda noite tomar uma cerveja com ele lá no alpendre da casa, né, e tal. E aí ele fica amigo desse velho e tal. Chega um ponto, um dia dá um blackout, cara. Eles estão tomando a cerveja no alpendre e dá um blackout. No que dá um blackout, o cara vira pra ele e fala assim, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, nem pra minha mulher. E aí o cara conta pra ele, que trabalhava na Área 51 e tinha acesso a um lugar que tava cheio de disco voador. Mas assim, esse cara ele era mais merda do que o Bob Lazar, entendeu? Ele só conseguia ver. Ele entrava e conseguia ver o hangar, mas ele não entrou na nave, não sabia como que funcionava. Ele era um merda ali dentro da base e tal, mas ele trabalhou lá e ele contou isso pro vizinho, e o vizinho, anos depois, vai e contou isso lá no Reddit, entendeu? Agora, pode ser uma história inventada? Pode, pô, tranquilamente. Mas a gente nunca sabe, mas é muito possível que aconteça, né? Ter um monte de caras e vai um avião cheio de nego todo dia, né? Trabalhar lá. Pois é, vamos parar pra pensar assim, analisar a parada friamente. O tanto de gente vai trabalhar lá, desde funcionário, faxineiro, cozinheiro, tudo técnico, é muita gente. Às vezes meu ponto que às vezes eu fico meio assim, só não tem mais ninguém disposto a falar? Foi só o Bob? Será que o que aconteceu com ele afastou tantas outras pessoas? Tem uma série chamada UFO Hunters, lembra dessa série? Que é uns caras... Até o cara da revista UFO, aquele que é meio... que tem um tique nervoso, que fica piscando. Esses caras, eles entrevistaram um cara que saiu da Área 51 e que tinha acesso e tal. E esse cara falou assim, cara, eu não posso falar muito, mas assim, o que eu posso contar é que num determinado dia tinha um aviso que todo mundo tinha que ir pro refeitório, e eles fechavam as cortinas e trancavam todo mundo no refeitório, aí faziam os testes, eles ficavam horas dentro do refeitório sem fazer porra nenhuma, e aí liberava, depois abria as cortinas de novo, eles podiam sair e voltar a trabalhar, normal. Mas ele falou que lá acontecia uma coisa que tocava um alarme, que de vez em quando você tinha que parar tudo que você estava fazendo e ir pro refeitório e ficar lá horas dentro do refeitório parado. Caramba, velho. Aí a imaginação vai a mil, pode ser qualquer coisa. A gente não sabe, pode ser teste de arma ou de avião, de aeronave, né? Pode ser translado de seres de um lado pro outro. Mas pode ser o bagulho cabuloso lá da quarta-feira, né? Também, pode ser também. Enfim. Então, assim, a história do Bob Lazar é legal, porque o cara tá vivo, o cara de vez em quando ele solta uma ou outra, uma história ou outra, e vai botando detalhes, e muita coisa que ele contou veio a se confirmar, quer dizer, em tese, mais ou menos a se confirmar, porque a gente não conseguiu fazer o Moscóvio estável, igual ele falou que era, né? Sim. Inclusive ele dizia que eram umas pastilhas, né? Uns pastilhões, assim, que encaixavam e tal. O Bob, eu acho que ainda tem lenha pra queimar, ele sabe coisa que ele ainda não contou, que talvez ele esteja esperando o momento certo para soltar, ou se os caras apertarem muito mais em cima da família dele, ele acabe contando, ou talvez a hora que a mulher morrer, não sei. Eu acho que tem coisa ali para ele soltar, para ele contar. Não acho que ele viveu realmente todas as coisas que ele diz, acho que tem esse lance dele, talvez pegar a história dos outros e botar como sendo dele, mas isso também a gente não tem como provar, é só uma desconfiança, né?
Não sei se o Jorge Knapp também tem essa desconfiança ou confia plenamente. Mas é um cara polêmico, é um cara que muita gente ainda duvida também, acha que ele inventa e tal, mas é difícil inventar um negócio das portas complexo lá, desse jeito, são 9, olha, é muito grande, cara. São 9 portas numa montanha, cara. Pra caber um disco voador, cara. Cara, ou seja, aquela montanha ali é fake, né? Ela é oca. Os caras disfarçaram a parada como se fosse uma montanha, do satélite ninguém vê nada. Eu lembro num post do blog que há um tempo atrás eu fiquei... quando eu perdi dias assim olhando no zoom máximo do Google Earth, a área 51, e fiquei olhando, sabe, o que é marcas de pneus de caminhão. Isso tem muito no documentário. E, cara, tem umas marcas de pneu de caminhão que elas entram, tipo, num quadradinho, assim. Isso. E claramente eles entraram, tipo, no túnel ali. A plataforma abre, eles entram e fecham. Você vai seguindo as marcas. Você pode fazer em casa aí, você que tá ouvindo aqui a gente agora. Abre aí, futuca lá na área 51 e fica olhando, mas não fica olhando no meião da base. As paradas não acontecem no meio da base. Você tem que olhar perto das montanhas, assim, dos lugares meio inacessíveis. É fácil de encontrar, cara, porque lá é o deserto secão. Então as marcas de pneu, elas ficam muito marcadas. Então você encontra direitinho as marcas de pneu de caminhão, você vai ver que algumas dessas marcas vão indo assim pra montanha e de repente elas param, cara. Então é um negócio interessante, né? Sim. É um troço, claro, é um esporte de virgem, né? É o cara que não tem nada melhor pra fazer. Então você senta lá e fica olhando aquelas marcas e você vai achar esquisito. E todo mundo que quando você contar isso vai te achar mais esquisito ainda. Mas a ufologia é a área da esquisitice, né? Total, meu amigo, total. É o parque de diversões do maluco. Então, e aqui estamos nós, falando sobre Bob Lazar. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Hoje nós falamos do Bob Lazar, pagando minha dívida aqui. Eu sempre cito o nosso grande amigo Bob, mas nunca tivemos um episódio dedicado a ele. Então, hoje aqui nós abrangemos boa parte da história dele. Tem alguns detalhes, algumas coisas ficaram de fora, mas vocês podem assistir o documentário S4, a história de Bob Lazar, que foi lançado esse ano, que pra mim é o documentário definitivo ali sobre o Bob Lazar. Fala tudo. É muito completo. Pra quem tiver dificuldade em encontrar esse documentário, lá no grupo do Acredite Se Quiser, a gente sempre dá um jeitinho, então já sabe, né? Kling, valeu a presença aqui hoje, meu amigo. Mais um para nossa lista. Eu agradeço demais a oportunidade de falar sobre Bob Lazar, área 51. Valeu demais, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês um link que o Kling vai me mandar, né, Kling? Lá do Google Earth, da área 51, pra vocês vasculharem. Vou mandar do Google Earth e vou mandar também um outro. Muito bom, hein? Vou dar uma dica aí pra vocês, ó. O sistema de satélite, que você vê umas imagens, às vezes em alguns lugares é bem melhor, tá? Ele se chama Satélites, né, com 2 L's, satélite.pro. O funcionamento é o mesmo, tá? Só que ele consegue, eu acho que ele usa de algum outro satélite, não sei. Ele consegue, às vezes, umas imagens muito boas mesmo. Então tá, estará na descrição do episódio. E lá na descrição do episódio também tem um link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Gostaram do episódio? Quer trocar ideia com a gente? Quer assistir o documentário novo do Bob Lazar? Entra lá, acessa o nosso site, faça a assinatura e já entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Assim que você faz assinatura, você já tem acesso ao nosso grupo. E lá também tem nossas lojas. A Skinwalker, nossa loja de camisas, com várias camisas com a temática ufológica, e nossa loja de action figures, estátuas, mídias físicas, DVDs, beleza? Sensacional, hein? Ó, eu recomendo, hein? Entra no Mundo Gump também, me dá uma moral aí. Tá bem aí, ó. Vai lá no Mundo Gump, tô precisando de visita. Eu não posso pedir pra clicar em propaganda, senão dá problema pra mim. Mas sabe como que a gente vive de propaganda naquela merda, né? Aí, ó, eu vou deixar na descrição do episódio também o link lá do Mundo Gump com a matéria Bob Lazar estava certo? As portas secretas da área 51 são reveladas. Tá lá, acessem. Muito bom.
Valeu, nos vemos na próxima semana com mais algum caso interessante e polêmico. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser. Aê!